Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. O Prototipando é um podcast que tem como objetivo a gente costurar, traçar novas ideias, novos caminhos, a gente abrir pensamentos e possibilidades que ainda não passaram pela sua cabeça. Olha, ficou bonita essa introdução, hein? Hoje a gente conversou com Fontinhas sobre inovação, transformação de negócios. Fontinhas, ele é engenheiro de formação, especialista em Design Thinking, Business Innovation. Hoje ele atua como coordenador da área de inovação da Stormia, na Stormia, que é uma iniciativa que promove inovação dentro da Seguros Unimed. E essa foi uma das conversas, acho que mais interessantes que eu já tive aqui dentro do Prototipando, gente, principalmente porque o Fontinhas, como um cara que ele está dentro da engenharia da inovação, fazendo um trocadilho muito mal feito aqui com a formação dele, mas ele está dentro da engenharia de como funciona a inovação na prática, no dia a dia. Né? Eu acho que o Fontinhas ele conseguiu trazer um desenho, ou ele conseguiu abrir aqui uma perspectiva de como que as coisas acontecem em real life, né? De verdade. E ele trouxe muita dica quente, de caminhos, corta caminhos, possibilidades, vai por ali, não vai por aqui, isso aqui já errei, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado. Então, eu convido vocês a ouvirem esse podcast com um ouvido atento às dicas que o Fontinhas dá. Ele é muito claro e específico quando ele traz alguma dica, então acho que essa é uma das coisas mais valiosas, porque ele traçou um caminho, ele falou, ó, a inovação começa aqui, vai por aqui, em grande empresa toma cuidado com isso, com aquilo outro. Então, sem mais delongas, deixo vocês com Tiago Fontinhas. Um, dois, três, prototipando. Fontinhas, obrigado, cara, pelo teu tempo. Vamos, acho que, enfim, eu tô muito animado pro nosso bate-papo, acho que tem bastante coisa pra gente conversar aqui. Pô, também, Pedrão, vamos nessa. Prazer estar aqui com você, cara. Quando eu recebi o convite, foi, pô, vamos fazer isso acontecer que eu gosto muito de falar sobre esse tema, falar de inovação, empatia, falar de bastante coisa legal. Boa. Fontinhas, eu acho que a primeira coisa que eu queria abordar contigo é as organizações, elas muitas vezes têm dificuldade de começar esse processo de transformação, de começar esse processo de inovação. Às vezes já tem áreas prontas para isso, mas elas têm dificuldade de passar por esse primeiro estágio, que é fazer esses projetos acontecerem e nascerem. Cara, na tua experiência, assim, com base no que você tem visto, como é que começa esse processo numa empresa que ainda está dando os primeiros passos nesse sentido? Cara, é interessante isso daí, porque é o seguinte, né? Quando a gente pensa em inovação, muita empresa já sai com alguma estratégia, como, por exemplo, vou começar a trazer startup, que é muito o que a gente vive hoje na empresa que eu trabalho na Seguros Unimed. Eu sou coordenador aqui do Hub de Inovação da, do Stormia, né? Que chama Stormia. E a gente, putz, quando eu entrei assim, a gente falava assim, cara, tem muita gente querendo startup, a gente começando a trazer muito startup, pensando em inovação aberta, né? Só que a gente olhou e falou, putz, cara, a cultura não está preparada para isso. Então, eu acho que o primeiro ponto se eu quero começar a inovar, é, tem três formas de eu inovar. Né? Eu posso tentar inovar de forma incremental, né, tentando melhorar o que já existe, que a gente chama de horizonte 1. Tem o horizonte 2, que é tentando criar novos produtos e novos serviços ali para a empresa que eu estou, mas ainda dentro do core da minha empresa, dentro daquilo que eu sou bom, né, para os meus clientes, então criar novos produtos para clientes que eu já tenho e dentro do nicho que eu já estou inserido. E tem o H3, que é onde geralmente as pessoas querem atacar logo de cara, que é o horizonte que é mais longo prazo, né? Pensa que é onde eu vou ter a disrupção, eu vou mudar de mercado, eu vou criar novas coisas. Eu posso ser disruptivo de forma incremental? Eu posso criar uma nova funcionalidade dentro do meu aplicativo, de um produto que é disruptivo. Mas é muito difícil eu já começar a acertar o horizonte 3 sem que eu prepare a minha cultura. Então, o primeiro passo cara, vamos sentar, a empresa tem que estar preparada, a empresa tem que sentar e falar assim, eu quero inovar, não sei como, e aí a gente tem várias estratégias para começar a fazer isso. Uma das que eu uso muito é disseminação de cultura de inovação. Como eu faço isso? Cara, eu dou treinamento, eu levo conteúdo, eu faço meetup, eu faço um monte de eventos, né? Meetups são palestras, mini palestras ali para discussão, mas a gente faz um monte de eventos para conseguir levar a inovação, mesmo que seja de forma rasa,
para todo mundo, para que a galera falasse, opa, peraí, isso aí é legal, como é que eu aprendo mais? Aí as pessoas me procuram, aí a gente começa a fazer a roda girar, entendeu? Vocês fazem projetos de inovação internos também, atendendo Total. demandas dentro da organização. Sim, Legal. a gente faz projetos internos, mas o primeiro passo é esse, né? Então, hoje, como é que a gente faz? Eu comecei levando conteúdo. Agora eu estou fazendo workshops onde eu pego dores que as áreas me procuram e falo assim, olha, tá legal, você quer um workshop de inovação? Traz uma dor, essa é a contrapartida. Traz um problema que você tem e a gente vai co-criar. Então, o primeiro passo, né? Inovação, ela não é ter uma ideia miraculosa, aquela coisa milagrosa que eu faço sozinho. Não, a gente acredita num modelo co-criado, né? Onde a gente faz as coisas junto, onde a gente colabora e tudo mais. Legal, fez isso, faz sentido para o negócio? É viável tecnologicamente falando? Porque às vezes uma ideia ela só é desejável. Eu preciso rodar esses três pratinhos. Esses três pratinhos têm que estar rodando ao mesmo tempo. É uma ideia boa, ela é boa para o cliente? Ela é boa para o cliente. Pode ser interno ou externo, mas ela é boa para alguém? Ela é boa para alguém. Resolve uma dor? Resolve. É viável tecnologicamente falando? Ah, eu consigo botar isso de pé. É bom para o negócio? Não é. Não vai para frente. Ah, é boa para o negócio, mas eu não consigo viabilizar de forma técnica? Não vai para frente, ou a gente vai ter que pensar em uma outra forma de viabilizar. Então, para isso se tornar um projeto de fato que eu vou acelerar, eu preciso estar rodando ele tem que bater nesses 3 pontos e falar assim, estrategicamente é bom, é desejável, as pessoas querem, eu vou fazer um impacto na experiência do meu cliente ou internamente, e eu consigo viabilizar de forma com tecnologia. Batendo nesses 3 pontos, a gente começa a acelerar e transformar isso num projeto, geralmente rodando ágil, né? É mais fácil rodar através de alguma metodologia ágil, geralmente Scrum, a gente usa mais o Scrum, mas é a forma da gente conseguir ir para frente, vendo se está alinhada a estratégia. Às vezes uma ideia muito boa, você fala, putz, cara, isso aqui não. Mas eu vou resolver isso o quê da empresa, né? Qual a estratégia que eu vou bater? Qual o objetivo, o resultado-chave que eu estou mexendo, né? Em que ponteiro eu mexo? Sim. Rotinhas, e quando porque aqui a gente está falando sobre a perspectiva a partir da área de inovação, a partir das pessoas que estão orientando essa transformação. Mas e quando esse movimento ele vem da área de negócio, ou dos executivos, ou do board? Vou pintar um contexto aqui. Tipo, tirando o rótulo de Family Friends aqui do programa, a água bateu na bunda, Preciso inovar. o board falou assim, cara, eu tô com um problema real de negócio, meu produto ele tá perdendo receita, e ao invés de eu resolver isso da forma tradicional que eu resolveria, que é sentar ali com o time de negócio, pedir para alguém ter alguma ideia, a gente ia começar a implementar isso, ia começar a abrir um monte de ponta solta no processo. Ao invés disso, eu vou chamar ali o pessoal de inovação, porque eu sei que esse pessoal é meio doido, eles criam umas coisas diferentes, eles conseguem me conectar com startup. Inovação, toma aí. Dentro dos objetivos do ano de 2024, 2025, um deles é esse, vocês têm 6 meses para me trazer algum tipo de resultado. Como é que é isso, cara? Como é que você recebe esse tipo de demanda? Quando você já viu receber esse tipo de demanda? Que tipo de cuidado tem que ter? Enfim, me fala a tua experiência sobre isso. A gente recebe apavorado. Não, é normal. É muito comum, assim. O primeiro ponto que a gente toma muito cuidado quando a gente recebe um briefing desse, né, que a gente chama de o kickoff do projeto, né, é tentar eliminar o máximo de vieses que tem dentro de uma solução. Vou dar um exemplo. Uma vez eu participei de um projeto que chegaram assim para mim: olha, a gente precisa melhorar o engajamento do nosso cliente com BI. Eu falei, oi? Como assim? Não, peraí. Posso eliminar o BI dessa conversa? Ah, pode. Então eu vou entrar no mundo desse cliente, eu vou começar a imergir nele. Então a gente usa o duplo diamante do Design Thinking, né? É só um frame para a gente passar, mas basicamente o que a gente faz? Eu vou mergulhar nesse mundo e vou levantar o máximo de informações que eu tenho sobre ele. É o primeiro passo, que a gente chama de imersão. Então, pegando esse exemplo do BI, eu eliminei BI e falei assim, cara, BI é um viés. Ele já tem uma solução dentro do desafio. Posso tirar? O negócio falou, tá bom, tira. Depois a gente vê o que a gente faz com ele. Eu vejo que você tem alguma premissa importante dentro desse desafio. Então, às vezes, uma premissa eu preciso de dados. Eu preciso trabalhar com dados para viabilizar um outro projeto. Ou eu preciso que seja
é necessário que essa jornada seja digital, eu não tenho como viabilizar ela só um serviço, só uma experiência física. Tá bom, então eu coloco como uma premissa, é onde meu projeto ele vai encaminhar, ele vai ser minhas margens, né? Eu não vou poder passar dessa margem. E começa a mergulhar nesse mundo. Estou pegando esse exemplo. Eu fui lá, sentei com o cliente, eu fui ver como é que ele faz gestão, eu trabalhava na área de saúde, como é que ele faz gestão de saúde, como é que ele faz gestão do sinistro da carteira de seguros dele, como é que ele faz a gestão dos seus funcionários, como é que ele cuida disso. Então, fui emergir. No meio do caminho, eu fui perguntando também como é que era a relação dele com a gente. Então, eu fiz um formulário gigante de perguntas, assim, era quase 1 hora de entrevista, que aí, entrevista mesmo com a pessoa, igual a gente está fazendo aqui, eu sentava com a pessoa lá do cliente, trocava essa ideia, e aí a gente vai pegando esses insights. Depois disso, eu falo a gente porque eu não fiz sozinho, né? Tinha um time junto, o nosso time de Discovery, né? Então o processo de Discovery é esse. Imergi, levantei o máximo de informações possíveis sobre aquele tema, e aí eu começo a olhar padrões, falo, putz, aqui é onde eu tenho mais gargalo, aqui é onde dói mais. E basicamente, o que a gente descobriu nesse caso aí? A gente descobriu que a gente entregava muita coisa para o cliente, mas o cliente não via valor, porque era muito difícil. Pensa você receber todos os seus relatórios por e-mail, mas ele precisava de um BI? Não, porque ele já tinha o BI. Na nossa entrevista, como a gente sabia que alguém ia querer enviesar um BI, a gente falou assim, como é que você faz a gestão? Eu tenho o BI, assim, assado, tal. Então você já tem indicadores. Que informação que falta? Putz, eu queria ter mais detalhe nessa informação, eu queria ter uma gestão melhor, eu queria conseguir solicitar coisas para vocês. Legal. Então aí a gente foi vendo, e aí a gente criou, o insight era, eu tenho um monte de coisa, como é que eu junto tudo num lugar só, porque era tudo centralizado, e em vez de eu criar um BI pro cara, a gente criou uma plataforma, um hub, onde ele podia acessar o BI dele, que ele podia embedar lá, ele podia acionar a área de clientes para solicitar um relatório exclusivo, ele podia acionar a área médica através do médico, que aí tinha os seus perfis, né? Então só o médico podia falar com o médico, então o médico da empresa podia solicitar um relatório de saúde populacional. Então aí a gente resolveu a dor dele, porque ele não queria um BI, ele queria uma forma melhor de fazer a gestão dele com as informações que eu passava por e-mail, sabe? Então, e não tinha, nessa época não tinha LGPD, hoje, pelo amor de Deus, não dá nem para falar que passo coisas por e-mail, mas na época podia, tá? Então, isso já faz mais de 6 anos, bem antes da LGPD estar viável aí, mas era muito isso. Então, o nosso desafio é, cara, vou mergulhar, vou ver o que está de site, eu tomo uma decisão de falar assim, cara, eu vou cortar aqui, vou fazer esse corte e vou tentar solucionar essa dor. O mais importante do processo é entender qual que é a pergunta certa que eu quero fazer. Como é que eu faço a pergunta certa? E a partir da pergunta certa é muito fácil ter ideia, né? É muito fácil ter ideia, porque eu já entendi bem do problema. Tem que se apaixonar muito pelo problema. Parece bem clichê, cara, mas é de fato assim, a gente é muito apaixonado pelo problema, porque achar um problema é difícil, cara. Agora, a solução, eu posso ter várias que solucionam o mesmo problema, então é mais tranquilo. O que as empresas fazem que é complicado as pessoas partem de uma solução, igual um BI, e depois eu tento achar um problema para encaixar esse BI. E muitas vezes eu não acho esse problema. Como é que eu faço isso? Cara, eu fico lá rodando, tentando informar alguma coisa. Não, agora consegui. E então eu gosto de falar que o nosso processo ele é de design. Ele é com base no que a gente chama de pelo drive do design, mas ele não é feito só para designers, não é só designers que fazem. Eu não sou designer, por exemplo, mas eu trabalhei muito tempo com isso. Mas ele é um processo que ele é totalmente científico. Quando a gente fala de design, acha que é muito feeling, né? Mas não é feeling, é científico, é método, é foco e inovação é isso, método e foco. E Pontinhas, e quando... Porque quando vem esses projetos muitas vezes de negócios, executivos, etc., tem uma pressão por gerar impacto na receita da empresa, assim, a ZAP tem que... rápido, né? Exato. E eu acho que esse é um dos motivos que normalmente essas pessoas elas se apegam à solução, porque é normalmente a solução que já muitas vezes gera uma certa receita, ou que no histórico deles eles já viram isso gerar receita em algum nível. E quando a pessoa fala assim,
esse problema que você encontrou, eu concordo que ele é um problema, mas eu vou ignorar ele e eu quero que você pense nessa solução. Isso já aconteceu comigo na Insight. Acontece muito, cara. É o que mais acontece, é o famoso top-down. E aí? E aí? Vamos para o teste. É o principal ponto. A gente usa o processo do design thinking, né, que é o UX que usa, né, o UI e tal, mas a gente usa esse processo para conseguir prototipar. Mas um outro método é o famoso Lean Startup, do Eric Rice, que fala sobre testar rápido para errar rápido, né? Então, cara, isso é muito legal. Uma vez eu estava num projeto, o cara falou assim, eu quero que você refaça os cálculos, o cálculo é o problema. Eu falei, mas, amigo, o cálculo não é o problema, o cálculo de era um coeficiente de cálculo. Você vê o tipo de projeto que eu já entrei, eu já fiz desde plataforma para esse cliente, aplicativo, experiência de agendamento, a cálculo de coeficiente de reembolso, por exemplo. Nossa, a gente pega qualquer coisa, cara. Qualquer desafio a gente está abraçando. Mas o cara falou, não, o problema está no cálculo e o problema é esse coeficiente. E a gente foi lá, analisou, ele queria mudar o coeficiente, a fórmula de cálculo e tudo mais, e a gente foi lá, entendeu como é que funcionava, o que ia impactar. Quando chegou, testamos. E aí, quando a gente mostrou os resultados, ele falou, não era isso, né? Não mudou nada. Não mudou, óbvio que não, a gente já tinha cantado a bola, o problema não tá aí, o problema tá na experiência. E aí ele falou, tá bom. E foi, acho que um dos primeiros projetos que eu fiz com esse cara, que foi bem massa, assim, porque ele não acreditava no processo. Sim. E aí, quando a gente foi lá e testou, não, cara, tudo bem, quer fazer? Vamos fazer, vamos testar. Eu não falo não, tá, mano? Raramente eu falo não para um projeto, ou raramente eu falo não para um top-down. Se a pessoa quer aquilo, por mais que eu recomende, eu recomendo fortemente que não faça isso, a gente segue com algumas soluções que tem um viés claro da pessoa e tá tudo bem. Mas a forma da gente rebater isso então eu vou testar, e eu preciso testar, eu vou pilotar isso. Antes da gente fazer um alarde, eu vou pilotar, e é no piloto que a gente pega. É no teste de usabilidade ou no teste de conceito que a gente pega esse tipo de coisa e a gente fala, olha, aqui estão os resultados contra fatos no argumento, contra números no argumento. E esse é o ponto, né? O processo ele tem que ser com base em dados. Ele precisa ser com base em dados. Se as pessoas que estão ouvindo essa conversa aqui são designers ou são pessoas que trabalham em inovação e não estão conseguindo trazer dados para o jogo, está correndo um risco muito alto, porque a gente precisa provar as coisas, e a melhor forma de provar, até que se prove outra coisa, até que tenha uma outra metodologia, é número, a gente pegar, sempre amarrar alguma métrica e ver se ela mexe um ponteiro ou não. No começo, na primeira frase que eu falei assim, pô, eu preciso amarrar tudo isso à estratégia e ver qual ponteiro que mexe. E é isso, o teste de usabilidade também mexe um ponteiro, um MVP, construir um mini produto viável, é para a gente provar se aquela hipótese para de pé ou não dentro de um ambiente não controlado, também mexe ponteiros, e a gente tem que sempre medir. É o continuous discovery. Sempre eu construo, testo, desenvolvo, pego métrica e volto. E eu fico nesse fluxo até a gente ter uma ideia de como é que funciona, ou o processo de startup. Eu acho legal isso que você falou. Eu não falo não, porque, cara, eu acho que essa é uma premissa muito importante de projeto para a gente conseguir manter os stakeholders engajados, né? Total. Uma das coisas que eu gosto de... Eu faço uma brincadeira, mas isso tem um fundo... Eu tento criar essa cultura em todo projeto, que a primeira premissa, antes de começar, gente, vamos partir do pressuposto que ou é win-win, ou é no deal. Tipo, ou todo mundo ganha, ou ninguém ganha. E aí, o primeiro movimento que normalmente eu faço é o de ceder. Então, para mim tá win-lose, mas eu vou pro win-win, e aí vamos fazer um compromisso, que é bem isso que você falou, vamos fazer um compromisso de, vamos testar, e a gente concorda aqui no teste? Porque aí, cara, aí você mata. É que é foda. A gente também, como designer, tem que abaixar um pouco tem que ser mais humilde, porque às vezes a gente, não, tem que ser no processo de design, tem que ser no design. E às vezes a gente fica tão preso no processo que às vezes a gente acaba excluindo um viés de negócio que às vezes pode fazer sentido mesmo, né? E a melhor forma é os dois baixarem os vieses, né? Falar, não, beleza. Então, eu cedo, você cede, a gente faz um teste para ver como é que anda. Né? E por muito tempo, cara, é difícil
Isso mesmo, né? Porque a gente aprende que a gente tem que, é, principalmente UX, né? Não, mas eu sou o inventor, eu sou o dono da experiência. Mas, cara, o processo para ser inovador, inovação, ela não é só, ela parte do princípio de que eu tenho que transformar aquilo que eu criei em nota fiscal, eu preciso vender. Às vezes só o que é desejável, ele chega a ser filantrópico. Eu, tipo, cara, é um negócio tão bonito que eu pego o cara pelo colo, mas eu consigo viabilizar isso? Às vezes não, porque sai caro. Então, como é que eu mantenho isso, sabe? E ter o UX que tem uma visão estratégica, né? Que agora eles chamam de product design, né? Mas é tudo igual, gente, é a mesma coisa. Porque a gente entrava muito nessa seara. Ah, mas o product design, ele é o cara que vai de ponta a ponta, ele vai de estratégia até desenvolvimento. Mas o UX também, ele pode fazer isso. Todo mundo faz isso, só muda o nome. Agora, a questão é ter habilidade de negócio, conseguir olhar se o negócio é bom ou não, aí é um negócio muito de empreendedorismo. Por isso que, se você for ver qualquer curso de inovação que você vai ver, sempre está inovação e empreendedorismo, porque ele vai te ensinar a montar um negócio. E aí você vai ter a visão da experiência, do negócio, do marketing, de tudo. Aí você é um cara mais generalista e consegue conversar em todas essas searas, mesmo não dominando todas, né? Total. E, cara, eu vejo que eu não sei da tua experiência, Fontinhos, mas eu vejo que é central ter uma pessoa de business, com business designer, um service designer, alguém que manja do negócio e que está no time de design, Tem, porque aí consegue navegar nesse processo o menos armado, né? Menos, tipo, defensor de princípios que conflitam com outros princípios, alguém que consegue fazer esse trabalho da diplomacia num processo de inovação, né? cara, por isso eu acredito muito no que a gente chama de perfil T, né? São pessoas que. Se ouve muito falar de multidisciplinaridade, mas a multidisciplinaridade, ela por si só, ela não para de pé, porque só partir do pressuposto de que pessoas que são. Colocar, sei lá, 5 pessoas que entendem de matérias diferentes e elas vão conseguir sair do outro lado não é verdadeiro. Uma porque elas não, muitas vezes elas não dominam outras áreas e elas, tipo, sei lá, o cara que é o advogado que está na Scratch, vamos supor, a gente está criando uma law tech. O advogado, ele vai manjar muito de coisas, mas ele não consegue se comunicar com o desenvolvedor. E aí as coisas não saem do outro lado. Mas a equipe é multidisciplinar, por que não deu certo? Porque elas não se conversam. E aí entra o tal do perfil T, que é o tal da transdisciplinaridade. Pessoas que conseguem transitar entre outras disciplinas. Eu consigo transcender, eu consigo olhar e falar assim, poxa, eu como designer, eu consigo entender um pouquinho do desenvolvimento. Eu não sei codar, não sei fazer um código, não sei uma linha de código, mas eu sei fazer um fluxo muito bem feito. Então, eu consigo desenhar um fluxo de negócio para que o desenvolvedor consiga ver um fluxo de back-end em cima daquilo. Eu consigo mostrar para ele meus pontos de decisão, meus ifs no meio do jogo. Ó, se acontecer isso, esse cara ele sai do app. Se ele fizer isso, ele vai para a próxima fase. Eu não estou falando de código, eu estou falando de regra de negócio, mas ele consegue codar em cima disso. O advogado consegue ver todas essas regras e falar, poxa, que legal. Então, quando as pessoas se conhecem, por isso que eu falo assim, cara, você quer saber mais sobre Discovery? Ah, eu não sou designer, não importa, vai lá, faz um curso de Discovery, aprende um pouco de agilidade, aprende um pouco de front-end, de back-end, entende basicamente como é que se faz um fluxograma de desenvolvimento. E aí você consegue trabalhar dentro de uma squad, né? Trabalhar dentro desse time transdisciplinar aí que vai conseguir sair do outro lado. Então, ou você até falou, putz, tem que estar no time de design. Às vezes o Discovery ele é feito só por um time de design, mas será que só designers tem que participar? Não, tem que ter lá uma pessoa de negócio, tem que estar. E aí todos conduzem o processo de design ou de Discovery, aprendendo e trazendo suas lentes, né? Que é aí que é a jogada, né? Cada um vai ter um chapéu. E aí eu vou estar olhando e falar assim, cara, mas para o advogado essa linguagem não é boa. Putz, mas para o usuário essa experiência não é boa. Como é que a gente faz esse merge? Como é que é o ganha-ganha que você tem comentado, né? E aí você começa a fazer o negócio rodar e começa a criar produtos, cara, disruptivos, coisas inovadoras, e, enfim, coisas que fazem um sentido para a sociedade, né? Ô, Frutinhas, como é que você defende o Discovery? E eu vou te colocar um caso. Quando é batata. Beleza, vamos começar um processo de discovery, beleza, tô adorando, vai ter mapeamento de tendência, vou saber mais sobre o comportamento das pessoas,
vai entrevistar, eu vou conseguir ter um ponto de vista que eu não sabia. Nossa, mas dura X semanas. Não posso. É perda de tempo. Vamos direto para a solução. O que você fala? Assim, como é que você negocia isso, Fontinhas? Cara, esse é um grande desafio. Eu sempre, quando eu vou abrir um processo, eu falo assim, ó, gente, eu vou falar disso. Eu sempre tenho que abrir explicando o que que é, como é que funciona. E uma frase que eu uso muito é: o tempo é o meu oxigênio. Quanto mais ar você me der, mais fundo eu vou mergulhar. Se você falar que eu preciso fazer um discovery em uma semana, eu faço. Só que ele vai ser raso. Eu falo muito sobre os riscos. O processo de discovery, ele reduz risco. Eu mostro, cara, tem aquela imagem que é o processo normal, que é tipo uma linha que sai da solução e aquela bagunça, e a bagunça que sai uma linha. Eu mostro muito isso e eu faço uma apresentação como se eu fosse um consultor. Eu trabalho muito o intraempreendedorismo. Então, desde que eu comecei a trabalhar na área, eu comecei como uma consultoria, né, dentro de uma consultoria, e eu tive que aprender a, tipo, cara, antes de começar o processo, eu tenho que vender esse processo. Então, a gente fala muito sobre como é que é a metodologia, o que que sai, qual que é a vantagem de fazer isso, e principalmente, quando a gente entra na parte de teste, é onde a gente ganha, basicamente, as pessoas, que é, cara, eu vou reduzir risco, e aí a gente traz cases que não dão certo. Geralmente a gente faz aquela imersão dentro da empresa e fala assim, cara, ó, olha esse projeto, vocês estão batendo cabeça, eu poderia fazer ele dessa forma. Mas tudo bem se você me der um mês. Eu vou fazer o máximo em um mês, mas eu tenho que ter gente dedicada. Posso ter gente dedicada? Mas basicamente eu falo muito sobre os riscos. Os riscos que a gente reduz quando a gente trabalha o discovery, que é basicamente isso, né? Eu consigo testar antes se uma solução é boa ou não, e eu consigo fazer um piloto, e a gente mostra através de técnicas e de cases também, né? Aí você tem aquele casezinho na manga para falar, poxa, se eu fizesse dessa forma, olha o tanto que eu ia perder de tempo. E aí sempre a galera já está acostumada a trabalhar no tradicional, né? Sim. Mas assim, eu sempre, cara, desde que eu comecei a trabalhar assim, um discovery bem feito, quando a galera fala para mim assim, eu preciso de 6 meses fazendo discovery, eu falo assim, puta, mano, 6 meses é muito tempo. Seria legal pra cacete se eu tivesse isso, mas um discovery, chegar num problema e, cara, eu sempre peço assim, cara, eu preciso de um mês para chegar num problema, e depois do próximo mês a gente pensa numa solução e a gente sai com um protótipo de baixa fidelidade ou de média, geralmente média, porque eu não sei porquê, mas as empresas elas não gostam de ver os seus protótipos em preto e branco. Elas querem ver a cor da marca lá, então você acaba já desenhando quase que um negócio de alta, né? Elas Sim, não, elas não conseguem entender que aquilo é o app delas. mesma Mas, coisa. mas Mesma a coisa. gente bota lá, então a gente bota umas corzinhas só para falar, bota o logo, e aí eu falo assim, cara, tô com o protótipo, vou para os testes. E aí a pessoa fala assim, poxa, isso é legal. Então, cara, eu sempre trabalhei num range de 2 meses, e para mim é o mundo ideal, entre chegar num problema, fazer uma ideação. Outra coisa, ideação, eu nunca fiz sozinho. A ideação sempre, isso eu aprendi com a minha mentora, vou até citar ela, Carol Sonda, ela falou assim, cara, quando for fazer um workshop, a Carol Sonda, eu acho que hoje ela é head de inovação da MJV, mas ela falava assim, cara, quer fazer um workshop? Chama os sponsors, traz o Uhum. problema, chama os principais stakeholders e dá a responsabilidade, facilita a ideação. Mas as pessoas têm muita dificuldade em achar um problema, elas têm preguiça de achar um problema. E já que a gente gosta de problema, a gente acha. Agora, para dar ideia, as pessoas gostam, elas amam, elas são apaixonadas por workshop. Então a gente faz workshop, a galera sai com as ideias, se apaixona, e aí elas dão valor para o processo, porque elas se sentiram parte. Eu acho que Uhum. é um grande erro, assim, eu já fiz das duas formas, tá? É muito mais difícil convencer as pessoas de que o processo, que a ideia foi minha, e as pessoas falam, mas por que é sua, não sei o quê, e fica aquela briga de ego, do que quando eu chego e falo assim, cara, eu achei o problema, vamos fazer workshop? Chama uma galera, a galera sai, até constrói coisa, leva Lego, leva um monte de coisa, ela sai com uma coisa construída, e aí elas falam assim, porra, isso é legal, eu não sabia, Sim. vamos valorizar mais. Quero fazer isso na outra área. E aí as pessoas começam a procurar a gente para fazer. Então tem essa estratégia que é importante. Já que as pessoas amam da ideia, vamos então a gente fazer o trabalho mais difícil, que é achar problema,
E aí a gente faz um barulho, a gente faz um evento para as pessoas darem ideias, pega uma metade do dia, põe Uhum. café, as É. pessoas, post-it pra cacete. E aí as pessoas, aí você pega depois aquilo tudo, você compila e fala assim, cara, o que, que eu consigo tirar daqui? E aí você faz aquela combinação de várias ideias e sai com um protótipo. E quando a pessoa vê, os sponsors que foram lá, que criaram eles falam, porra, minha ideia tá ali. E aí elas conseguem se enxergar no processo, entendeu? E aí o projeto ele ganha capital político, né? Porque aí quando precisa Total, abrir uma total. porta, aí o sponsor tá lá, né? Porra, cara, várias vezes eu fui chamado do tipo assim, Fotias, faz um negócio, cara, aquele negócio que você fez, eu quero fazer Uhum. igual. Fala, não, pera, mas eu preciso de um mês para achar um problema. Não, tá, beleza. Tô, esse mês. E aí eu consegui esse mês, sabe? Uhum. E aquilo, cara, um mês para achar um problema, né? E meio dia para dar um monte de solução, depois eu só desenho, é rápido, cara. Vale Se muito a você for pena. ver. Vale muito a Vale muito a pena. pena. Agora, o problema é que as pessoas querem meio dia para achar um problema e 2 meses para construir uma solução. Então, quando a gente Pois é. inverte o processo e a gente mostra que, de fato, cara, grande parte dos problemas, eles já são previstos. As pessoas só não conseguem validar aquela hipótese de problema. Uhum. E é quando a gente vai para o mercado e quando a gente fala com as pessoas, a gente consegue, as pessoas falam, puta, isso é verdade. Ou, putz, isso aí eu não tinha pensado, mas faz sentido. E não faz sentido que a Uhum. gente ganha também. Então, se você quer fazer discovery na sua empresa, cara, tenta fazer em um mêsinho aí, faz esse teste. Mas é um mêsinho, todas as horas do seu dia dedicado a isso. É foda. Não, é puxado, é É puxado. puxado. Por isso que muita consultoria faz isso, né, cara? Às vezes é É. difícil você tracionar isso dentro da empresa, conseguir que as pessoas fiquem dedicadas. Então, uma consultoria, um designer UX, um pesquisador, um UI, um pesquisador ali, um UX researcher, já ajuda bastante, e uma pessoa de negócio sempre para fazer os checkpoints diário, a cada 2 dias, para ver como é que está evoluindo e conduzindo ali, né? Acho que é interessante. Total, assim, para escalar esse processo, às vezes, ou cria processos de um sistema de research bem estruturado, né, ou vai contando com parceiro. A gente pega muito projeto assim, que não sabe. Cara, muitas vezes, uma vez eu fiz tanto Discover no ano, acho que eu fiz uns 13 num ano, e só um projeto foi aprovado. Aí eu lembro que meu chefe falou assim, cara, isso é muito bom. A gente só precisa provar que isso entrega valor. Como eu entreguei valor? Cara, depois eu peguei a consultoria lá e falei assim, olha, se eu tivesse desenvolvido tudo isso aqui, quanto que ia custar? Tanto. Só que tudo que não Oh. foi para frente foi por teste. E aí eu falei assim, cara, eu não dei lucro para a empresa, mas eu dei um save gigantesco, porque vocês iam querer fazer tudo isso. Tinha 13 coisas para eu fazer. E eu só fiz 2. Mas por quê? A gente Sim. passou pelo processo, testou, não deu certo, putz, não é legal, despriorizou. E aí a gente falou assim, pô, se eu tivesse só pego e entregado tudo igual uma pastelaria, olha o tanto de dinheiro que eu tinha gasto. Então, nem sempre a gente atinge um ROI, né? Uma Claro. porque às vezes inovação ela tem um gap, cara. Às vezes tem até estudos que falam sobre aquele abismo, né, da inovação até Uhum. você conseguir atingir. Mas coisas que são incrementais que as pessoas querem a curto prazo, igual você falou, as app, né, as soon as possible. Cara, às vezes a gente precisa provar que a gente deu saving e não lucro. E já é um Exato. golaço da save, né? Já é um golaço eu não gastar energia com coisas que não iriam fazer sentido para a empresa. Uma das coisas que eu mais falo aqui, Fontinhas, com os parceiros da Ensaio, é ajudar a tomar a decisão correta. Porque, cara, É, uma decisão incorreta pode cortar, pode foder o teu negócio, pode cortar a tua é isso. cabeça, assim. É isso. Então, quanto mais o Discover ele ajuda a tomar decisões corretas, é, mais saving a gente gera, e aí, naturalmente, a gente coloca a bússola apontando para o lado correto, né? Pô, com certeza. E o processo de teste, ele ajuda, né? É muito errado quando as pessoas falam assim, mas a gente tem que aprender a errar. Cara, não é que a gente tem que aprender a errar, a gente tem que ter método para a gente prever se a gente vai errar ou não. Eu acho Totalmente. muito errado quando as pessoas falam, não, cultura do erro, vamos errar. Tá, eu posso errar em um ambiente controlado. Eu posso errar num piloto, que é menor, mas as pessoas acham que, tipo, a inovação é cultura do erro. Cara, mas não é um erro assim que eu vou lançar para o Brasil inteiro um novo produto e falar, não, tá tudo bem, cultura do erro. Não, eu preciso, exatamente o que você falou, eu preciso ensinar o executivo a isso, cara.
a gente pode errar, tá tudo certo, errar não tem problema. Mas vamos errar pequeno? Vamos errar Sim. logo? Vamos usar um processo aqui que a gente consegue identificar se a gente está no caminho errado ou se a gente está no caminho certo? Porque senão as cabeças rolam mesmo, cara. O cara vai olhar e falar assim, pô, mano, você vendeu esse negócio, fez mó barulho e ninguém tá usando. É. Então, o método é importante para a gente também entregar o melhor ali pro cara e aconselhar. Eu falo sempre aconselhar porque nem sempre os caras aceitam nossos conselhos e faz parte do processo. Do jogo. Esse negócio da cultura do erro, cara, é muito engraçado, porque eu navego muito nos dois cenários, tanto em corporações quanto em startups. Eu tive startup, enfim, né, dou mentoria, blá, 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 etc. Aí eu vejo o pessoal da corporação, vou lá, né, aqueles escritórios gigantescos, etc., arquitetura fodida, não sei o quê, milhões gira na conta. Aí o pessoal fala assim, não, a gente precisa entrar na cultura do erro, a gente precisa entender que o erro é bom. Aí eu me fecho com o executivo e tal, falo, cara, mas e aí? O que acontece se a pessoa erra? Não, se a pessoa erra, ela tá ferrada, ela vai ser mandada embora, ou vai todo mundo pesar nela, assim. Ela vai ser, por isso que a gente está falando aqui. Então, aí eu falo, tá, então na verdade é uma questão de que não é que a gente tem que errar, é que a gente tem que saber aprender a partir do feedback. É isso. Aí eu pergunto, mas onde você ouviu isso? Não, as startups, todas as startups estão falando que tem que errar para aprender rápido, fail fast, fail soon, não sei o quê. Beleza, vou lá para as startups. Aí eu pergunto, e esse negócio de fail fast, fail soon? Não, que fail fast, fail soon, bicho? Eu tenho que entregar o resultado daqui 3 meses, eu só tenho uma oportunidade, eu não posso errar. E aí eu ouço a mesma coisa, só que é curioso, né? Porque os orientadores são diferentes, né? Enquanto na corporação o orientador é uma cultura punitivista, né? Ou no caso da startup é a partir da escassez mesmo, a partir de não ter recurso. Né? E é muito engraçado porque acaba sendo um mito, né? Acaba se criando um mito, só que totalmente desvirtuado. Exatamente, é um mito, né? A gente tem até tentado quebrar isso, falando, cara, não é cultura do erro, é cultura do aprendizado. Como é que eu aprendo rápido se que aquilo não tá bom? Implementar uma OKR dentro de uma empresa gigante é difícil, cara, porque é difícil você falar pro cara que a cada 3 meses ele pode mudar as iniciativas dele. Mas é porque a startup, ela tá ali, ela tá fazendo as iniciativas. Daqui 3 meses ela pode ou não fechar a porta. Ela tem que ter aporte. Ela não pode se dar o direito de ficar 3 meses ali batendo numa tecla que ela tá vendo que não tá mexendo ponteiro, que ela não tá vendendo mais. Como é que ela volta rapidinho ali para subir esse ponteiro e conseguir aporte para os próximos 3 meses, para viver mais 3 meses? A empresa gigante não tem isso. E aí a gente começa a entrar nesse negócio do tipo, não, a gente tem que errar. Mas não é errar, é aprender. As empresas têm muita. Às vezes elas querem ter tolerância ao erro, mas elas não sabem aprender com o erro, elas vão ficar só errando, né? Esse é o desafio, cara. A cultura é muito mais difícil, né, mano? Mexer em cultura de empresa é muito mais difícil do que implementar um app lá, trazer uma tecnologia nova, sabe? Total. Assim, transformação tecnológica é fácil, cara, para transformação cultural. Cara, bom, tanto é que a inteligência artificial, o nosso problema é cultural, não é mais tecnológico, né? Exatamente. Uma coisa que eu fico preocupado mesmo quando eu começo a ouvir isso, porque acaba se criando uma cultura muito poliana e assim, gente, que mundo vocês vivem? A gente precisa de feedback, eu acho que esse é o ponto, Total. né? E aí, putz, não é nada novo, né? Porque já tem. A gente já fala sobre isso há muito tempo, mas é ter cultura de feedback, né? E pior, né? Não é nada novo, mas tem muita empresa no Brasil que não tem, cara, que é novidade. Você olha e fala assim, cara, como assim você nunca tentou? Como assim você não consegue implementar um ágil? Lógico, tem negócios e negócios, tem tipos de projetos e projetos, né? A gente não pode falar que o agilidade vai resolver todos os projetos. Mas, cara, empresas que trabalham, que têm áreas de TI que não conseguem aplicar agilidade, ainda estão no waterfall. Mas e elas não terminam o projeto e não fazem, tipo, elas não sabem quais são as lições aprendidas. Porque, cara, durou tanto tempo aquele negócio que já não tem uma lição aprendida, já esqueci. É muito. Agora, é legal você trazer essa cultura do feedback. Hoje mesmo eu sentei com o meu time e falei, cara, vamos fazer o one-on-one? Me fala o que eu posso melhorar? Aí os caras, tipo, como assim? Não, pera, não, tá muito legal. Não, cara, lógico que tem coisa para melhorar. Aí eles pararam assim,
putz, seria legal se você fizesse isso, seria legal se você me desse esse tipo de tarefa, eu não me sinto isso, eu não me sinto aquilo. Pô, maneiro, anotei tudo, mas você não vai reclamar? Não, tô anotando que eu quero melhorar. Beleza, então. Tipo, nunca passei por isso. Então, isso é difícil, cara. Cultura do feedback pra tudo, né? As pessoas, a gente é muito sensível, mano. A gente, eu falo por mim mesmo, cara. Quantas vezes eu já recebi feedback e falei, pô, que coisa chata, não tem nada a ver, esse cara nem me conhece. Mas a gente tem que se polir mesmo, né? E eu falo isso porque a gente, às vezes, é igual empatia, né? A gente é muito empático com o nosso cliente, ou a gente tenta colocar o cliente no centro, mas a gente não tem empatia com o nosso próprio time, né? Então, cara, trabalhar isso. Então, saber receber um feedback do time é a mesma coisa que eu saber receber um feedback do cliente, quando o cliente fala assim, cara, isso aqui eu não usaria. Como não? Mas isso aqui tá perfeito? Mas esse aqui é a melhor experiência? Eu botei no carrinho, fiz um swap. Não, cara, às vezes o cara só quer que você colocar sei lá, vou dar um exemplo de UI, ele quer um checkbox que habilita um botão de continuar, ele aperta, ele não precisa botar num carrinho, fazer uma traquitana muito louca. Às vezes ele só quer algo simples, e às vezes a gente pensa muito complexo também, então receber feedback, tanto internamente quanto externamente, é importantíssimo, e aí sim a gente aprende. E aí sim a gente tem método que fala assim, cara, isso não é o melhor caminho, vamos mudar aqui o nosso protótipo. E outro ponto, Pedro, é como a gente tem áreas que não podem errar de fato. Eu não posso pedir para uma área financeira falar que ela tem que ser tão tolerante ao erro quanto eu que trabalho com inovação, construindo e testando novas coisas que eu nem sei. E eu tenho respaldo técnico para falar que, cara, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas também se eu acertar vai ser um golaço, vou dar um tiro na lua, né? Vou dar um choque. Agora, um cara que trabalha no contábil, uma linha que ele erra. Um exemplo, outro dia eu estava falando com um amigo meu, ele falou assim, cara, você acredita que a gente mudou uma ferramenta, eles usavam tudo no Excel. Olha que bagulho louco. Eles usavam todas as bases, elas estavam no Excel e eles mudaram para uma outra tecnologia que não que a casa decimal, a forma de cálculo do Excel é diferente dessa tecnologia. Cara, uma casa decimal deu tipo dentro de uma linha gigante de 1 bilhão que rodava naquilo, deu 1 milhão de prejuízo. Como é que o cara explica que é uma conta, é uma forma de fazer conta? Nossa. Então, tipo, é isso, é esse tipo de coisa. Eu não posso falar para esse cara que ele errou, ele mudou a tecnologia, mas como é que eu explico isso pro negócio, sabe? Então, tipo, tem áreas que não dá para falar, tem áreas que de fato cabeças rolam. Mas quando a gente fala de design, quando a gente fala de inovação, eu tenho um respaldo técnico para testar coisas, né? Por isso que a gente chamou ele MVP, prova de conceito, são termos técnicos, são ações que a gente consegue falar assim, cara, isso aqui eu posso ou não ir para frente dependendo do resultado. Se eu acertar, vai ser bom. Se eu errar, que bom que eu errei logo, entendeu? Sim, total. Caraca, Fontinhas, nem viu o tempo passar, cara. Vamos caminhando aqui para o nosso final. Tenho mais 2 perguntas que eu quero te fazer. A primeira é: o que você tem lido, o que você tem assistido, o que você tem visto? Pode ser dentro de design, fora de design, enfim, momento de indicações aqui culturais. Cara, é muito legal você ter falado isso. Recentemente eu tive que fazer a gente está começando a tracionar um programa de empreendedorismo dentro da empresa, e eu fui buscar dentro do Criatividade SA o modelo da Pixar. Como é que eles tracionam esse tipo de programa de ideias? Então, esse é um livro bem bacana que eu posso indicar, tô gostando muito assim da forma como ele traz. Então ele explica como é que a Pixar foi criada, o momento que rolou a aquisição pela Disney e como isso impactou na cultura. É muito legal. E eu recentemente reassisti um filme que fala muito sobre o processo de design. Cara, é um filme indiano, super é, low profile, assim, cara, um negócio tipo, meu, ninguém procura filmes indianos, mas ele chama Padman, o Homem Absorvente. Eu tenho recomendado ele para muitas pessoas, não sei se você já viu, mas, cara, ele conta a história, eu acredito que ainda tem no Netflix. Ele conta a história de como um homem, ele se incomodou com o fato de que a esposa dele, que tinha acabado de casar com ele, não podia dormir no mesmo cômodo que ele quando ela estava menstruada. Ele fala, mas como isso? É uma questão cultural. E aí ele começa a jornada dele em desenvolver um absorvente para as mulheres da Índia.
cara, esse bagulho é muito foda. Só que nesse processo, ele prototipa, ele cria um negócio, ele pivota, ele faz todos os processos de design a partir de um propósito, que é uma forma de inovação que eu acredito muito, né, com base em propósito. E essa história é real, cara. Ele tem um TED que ele conta essa história. O filme todo passa desde do incômodo, da dor, do desafio, até ele apresentar o TED como uma puta inovação que mudou a cultura da Índia, sabe? Tipo, uma parada muito foda. Só que, cara, é muito legal esse filme. Então é um filme que eu recomendo, assim, se vocês puderem assistir, é incrível, cara. Incrível. Mudou minha vida, mudou minha forma de pensar, e toda hora que eu posso, eu tenho recomendado. Recentemente eu falei dele, eu falei, pô, vou reassistir. E cada vez que eu reassisto, eu vejo um detalhezinho ali que eu falo, caramba, mano, olha que bagulho foda. Tô falando Fantástico. vários palavrões assim, desculpa, cara. Não, o programa não é Family Friends, não. Pontinhas, Ah, fica então tranquilo. sossegado. Pontinhas, para a gente fechar, cara, uma última pergunta que eu sempre faço para todo mundo que passa aqui. O que é a vida, Fontinhas? Porra, que coisa mais linda. Cara, eu vou falar muito do meu momento, tá? É, eu sou um pai recente, sou um pai fresco, né? Minha filha tem 9 meses e eu tenho aprendido muito com ela, cara. Cada dia ela me ensina uma coisa nova. Cada dia ela aprende uma habilidade nova. Esses dias ela aprendeu a dar tchau. Cara, eu acho que a vida tá na simplicidade. A gente vive tanto no automático que a gente não consegue ver a beleza das coisas. Então a gente é muito viciado em celular, a gente não consegue observar como as coisas bonitas são na simplicidade, como o aprendizado ele é importante. Então, cara, para mim a vida é um eterno aprendizado, mas a gente precisa ser simples, sabe? A gente precisa achar nas nossas soluções a simplicidade, nas nossas inovações a simplicidade, que eu acho que a gente consegue atingir mais gente, sabe? Eu acho que pô, muito legal essa reflexão. Nunca te parado para pensar, mas acho que o que a Lara tem me ensinado é isso, cara. Ela me ensina todos os dias que cada dia ela dá um baby, o famoso baby step, né? Ela dá um passinho e ela aprende uma coisa nova e ela me ensina uma coisa nova. Que fantástico, cara, fantástico. Poxa, Fontinhas, cara, obrigado demais por ter topado e dá o caminho das pedras de como que as pessoas te acham, cara. Quiser bater um papo contigo, aprofundar Boa. nesse papo, enfim, como é que as pessoas te acham? Cara, LinkedInzão, eu aprendi com meu amigo Miro Leite, que é um grande amigo meu. Falou assim, Fontinhas, responde todo mundo que te chama no LinkedIn. Então, eu sempre tenho esse cuidado. Pode me chamar lá, Thiago Fontinhas. E vamos trocar ideia, cara. Estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem também, Pedrão. Pô, vamos discutir coisas, vamos pensar. Convido vocês também para participar do nosso podcast. A gente tem um podcast que é o Storm Talks. A gente fala de inovação, traz negócios, teoria UIS, tem coisa pra caramba lá. Então, se eu puder fazer esse merchan aí, a gente já Sem dúvida. faz Como a é que é? propaganda. Stormcast? Stormia Talks. Stormia Talks. Soletra, Fontinhas. Stormia. É tipo Storm com IA no final de inteligência artificial. Talks. Talks. Boa. Então, para quem estiver acabando aqui esse episódio e não terminou de lavar sua louça, vai para o Storm Talks. E depois, quando Cara, pegar a Stormia próxima Talks. louça, já vai para o Storm Talks de novo. Já vai, vamos sempre conversando. Então, convido vocês aí também para participar, bater esse papo lá pro Quando você estúdio com a quiser, gente. Fontinhas. Tô E dentro, vamos que tô dentro. vamos. Valeu. Boa. Fontinhas, mais uma vez, obrigado, cara. E a gente continua essa conversa lá no Storm Talks, hein? Quem sabe quando a Demorou. pessoa estiver ouvindo aqui, a gente já não tá lá com o episódio Opa, pronto. com certeza, irmão. Cara, um prazer estar aqui. Muito legal a condição, gostei demais. Foi encantador, assim, cara. E obrigado pelo convite. E o que vocês precisarem aí, estou à disposição, me chama lá que a gente troca essa ideia marota. Valeu. Boa. Muito bem, pessoal. Esse foi o episódio com Fontinhas. E aí eu reforço a recomendação: se você ainda está aqui, tem uma louça para lavar, tem uma calçada para varrer, tem um transporte ainda para chegar no lugar que você vai, dá uma olhada lá no podcast do Fontinhas, porque provavelmente ali a gente vai achar continuidade para as conversas que a gente abriu aqui. Além do podcast da Stormia, eu vou recomendar um episódio que a gente gravou com o Igana, sobre processo criativo. O Igana, como artista,
ele desmistificou nessa entrevista que a gente fez como que um processo criativo funciona de fato. E como um artista pragmático, eu acho que ele consegue subverter a expectativa que a gente tem quando a gente fala sobre o processo criativo, sobre o processo de artistas criando artes e soluções. Então, é isso, pessoal. Deixa um abraço para vocês e a gente se vê no próximo Prototipando. Tchau, tchau.